Opa, opa, vamos lá? Vamos falar um pouquinho hoje sobre tabela periódica. Olha só, a tabela periódica coloca os elementos químicos conhecidos de um modo organizado, de tal forma que fique mais fácil estudar as propriedades desses elementos químicos. Ela foi construída em ordem crescente de número atômico. Ela vai ser separada em linhas horizontais, que são chamados de períodos, e em colunas verticais, que são chamados de grupos ou famílias. Na tabela periódica, a gente tem um total de 7 períodos, ou 7 linhas verticais, e um total de 18 colunas, 18 grupos ou famílias. Tem algumas famílias que têm nomes especiais. As famílias 1, 2 e das famílias 13 à família 18 são as famílias dos elementos químicos representativos. A família 1 é chamada de metais alcalinos, família 2 de metais alcalino-terrosos, a família 13 é a família do boro, família 14, família do carbono, família 15, família do nitrogênio. A família 16 é a família dos calcogênios. A família 17 é a família dos halogênios. E a família 18 é a família dos gases nobres. Entre a família 3 e a família 12 da tabela periódica, a gente tem os metais de transição. E inseridos na família 3, sexto período, e família 3, sétimo período, a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos, que são os elementos de transição interna. Na tabela periódica, a gente tem elementos químicos que são classificados como metais, ametais, além dos gases nobres. Os metais são a grande maioria da tabela periódica. Ficam do lado esquerdo da tabela periódica até essa fronteira, representada aqui pela linha amarela. Os ametais são os elementos que estão à direita dessa linha amarela, e os gases nobres são os elementos químicos da família 18 da tabela periódica. Na tabela periódica, a gente também encontra o estado físico das substâncias. A grande maioria deles, a grande maioria dos elementos químicos, são sólidos à temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, que é o único metal que é líquido, e do bromo, também líquido, além dos elementos gasosos, gás nitrogênio, gás oxigênio, gás flúor, gás cloro e os gases nobres. Vamos ver agora como localizar um elemento químico na tabela periódica a partir da sua distribuição eletrônica. Como a tabela periódica é construída de forma a colocar os elementos químicos numa ordem crescente de número atômico, de número de prótons e, portanto, de número de elétrons, a distribuição eletrônica permite a gente a localizar um átomo dentro da tabela periódica. Olha só, a camada de valência da distribuição eletrônica vai indicar para a gente qual é o período a qual aquele elemento químico pertence. Um elemento que tenha 2 camadas eletrônicas se encontra no segundo período. Um elemento que tenha 5 camadas eletrônicas vai aparecer no quinto período da tabela periódica. O subnível mais energético vai indicar para a gente qual é a família que ele pertence dentro da tabela periódica. A família 1 e a família 2 são o bloco S da tabela periódica. Quem termina a distribuição eletrônica com um elétron no subnível S se encontra na família 1. Quem termina a distribuição eletrônica com 2 elétrons no subnível S se encontra na família 2. Da família 13 até a família 18, a gente tem o bloco P da tabela periódica. Quem termina a distribuição eletrônica com um elétron no subnível P se encontra na família 13.
2 elétrons no subnível P, família 14. 3 elétrons no subnível P, família 15. 4 elétrons no subnível P, família 16. 5 elétrons no subnível P, família 17. 6 elétrons no subnível P, família 18. P1, P2, P3, P4, P5, P6, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Entre a família 3 e a família 12, a dos metais de transição, a gente tem o bloco D da tabela periódica. Família 3, D1, família 4, D2, família 5, D3, 6, D4, 7, D5, família 12, terminando em D10. Então, pela distribuição eletrônica, a gente consegue localizar qualquer átomo dentro da tabela periódica. Vamos ver uns exemplos? Olha só, átomo de sódio, número atômico 11. 11 prótons, 11 elétrons. Distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. O átomo de sódio tem camada 1, camada 2, camada 3. 3 camadas eletrônicas. Portanto, o átomo de sódio se encontra no terceiro período. Distribuição eletrônica terminou em S1. Ele está na primeira família do bloco S. A família 1. Família 1, terceiro período. Está aqui o átomo de sódio. Mais um. Bromo. Número atômico 35. 35 prótons, 35 elétrons. Distribuição vai 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. O átomo de bromo tem um total de 4 camadas eletrônicas. Quer dizer que ele vai aparecer no quarto período. Distribuição terminou em P5. Quer dizer que ele se encontra na quinta família do bloco P. A família 17. Família 17, quarto período. Está aqui o átomo de bromo. Só mais um. Prata, número atômico 47. 47 prótons, 47 elétrons. Distribuição eletrônica termina em 4p6, 5s2, 4d9. Presta atenção. Prata, 5 camadas eletrônicas. A prata aparece aqui no quinto período. Distribuição eletrônica terminou em D9, quer dizer que está na nona família do bloco D. A nona família do bloco D é a família 11. Quinto período, o átomo de prata está aqui. Confere aí na sua tabela periódica. É isso aí. Agora você consegue fazer todos os exercícios da sua tarefa sem nenhum problema. Manda ver!